Giornale Giovana Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Vivacity Arquitetura. Bloco Direito, um convite Sul Contábil, assessoria empresarial. E agora, Direito no Giornale, com evidência para a atuação da advogada doutora Luciane Padoim Dias, entrevistada desta edição. Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e em Letras Português pela FAFRA, atual UFN. Especialista em Direito Imobiliário e mestre em Direito pela Unisc, Santa Cruz do Sul. É professora universitária desde 2001 e integrante da Sociedade de Advogados DMCP. Um privilégio contar com sua distinguida presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda. Quanta honra. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço em poder estar aqui compartilhando ideias, né? Trocando ideias contigo, especialmente também porque tu tens a formação jurídica, né? Exatamente. Então, assim, é uma alegria poder estar aqui no teu programa contribuindo, né, com a comunidade, trazendo então temas que têm relevância, né, local e também que Sim. Eu sei da importância do teu programa, né, que se estende então além da nossa amada cidade. Muito obrigada, obrigada pelas palavras, e eu tive o privilégio de tê-la, né, como minha mestre, né, e a Giovana como minha aluna. Muito bom. Bem, a grande mídia tem nos mostrado um alto índice de reajustes dos aluguéis, né? Tanto para empreendimentos de pessoa física quanto de pessoa jurídica, em decorrência da pandemia. Uma temática atualizada de interesse do mercado imobiliário e que necessita esclarecimentos, não é, doutora? Sim, é uma temática, sem dúvida nenhuma, Giovana, que está em pauta, né? E que podemos dizer que está em pauta desde o início da pandemia, né? Sim. E antes mesmo já havia uma discussão da própria questão do reajuste do valor dos Sim. aluguéis pelo IGPM, né? O que se aprofundou com o cenário da pandemia, né? E aqui é importante destacar que o cenário da pandemia, ele trouxe a discussão da revisão do valor do aluguel. Então, permitindo tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, né? E aqui importante destacar isso, da esfera extrajudicial em que as partes contratantes pudessem, né? E Sim. ainda possam conversar, dialogar para readequar o claro. Contrato. Então, a pandemia trouxe, né? Essa releitura, vamos dizer assim, do contrato para uma readequação. Então, seja passando pelo Poder Judiciário, seja então pelo diálogo entre as partes. E especificamente, então, por essa preocupação, por essa pauta da questão do reajuste Sim. do valor do aluguel, né? É importante aqui a gente destacar que é uma questão que a gente percebe que tem dúvida pelas pessoas, né? Que até a gente chegou a conversar pela questão da diferença ali entre majorar e corrigir, né, o valor dos aluguéis. Isso, né? É importante que você nos explique, né, essas questões. A correção do valor do aluguel, ela faz parte do próprio contrato. O que significa corrigir? Corrigir significa atualizar monetariamente o valor do aluguel, né? E ele ocorre quando? Na data de aniversário do valor na data de aniversário do contrato, ou seja, Sim. quando ele se inicia. Então, daqui a um ano se corrige, se adapta, então, aquele valor do aluguel para aquele momento. Então, corrigir não é que o locador ele vai subir, majorar aleatoriamente o valor, não, é recompor, é deixar o valor do aluguel, né, através daquele índice que foi adotado pelas partes e que, sem dúvida nenhuma, o índice adotado pelas partes, né, há muito sempre foi o IGPM, né, Sim. e que, conforme a gente estava comentando antes, o IGPM, ele se mostrou, né, notadamente com a pandemia, não mais tão adequado, né? Sim, aplicando o índice fora da realidade.
e estão adequados para o mercado imobiliário, Sim. né? Então, o que surgiu, como a gente comentou antes, a questão das ações revisionais, ou mesmo, né, pactuando entre as partes, né, um novo índice, ou mesmo não reajustando o valor dos aluguéis. Então, é importante esclarecer essa diferença, né? Corrigir não é majorar, aumentar unilateralmente, né? Sim. Ou o reajuste, né, pode ocorrer de forma bilateral, de comum acordo entre locador ou locatário. Sim, então para ratificar, o IGPM, diante do contexto da pandemia, está aplicando índices fora da realidade. É que não representam, podemos dizer assim, que não representam, né, a realidade do Sim. setor imobiliário. Sim, então é preciso atentar para esses fatos, né, e verificar os direitos nestes casos, né? E por falar em direito, doutora, qual o fundamento legal sobre essa questão? A própria lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91, lá nos artigos 17 e 18, ela permite que seja o contrato revisado, né? Revisado o valor do aluguel, né? Estou falando isso fora do contexto da pandemia, né? O que diz a legislação? Que a cada 3 anos, contados então do início do contrato ou do último acordo, pode ser feita uma revisão do contrato. E essa revisão, ou ela é feita judicial, se não houver anuência entre as partes, ou se houver um acordo entre as partes, Sim. então, obviamente, extrajudicial, né? Então, existe uma previsão, sim, na legislação, claro, de que ocorra essa revisão do contrato. Claro. E a importância até de entrar em acordo, né, entre locador e locatário, preferencialmente para manter o locatário, né, do que perder e arriscar um novo, né, locatário que possa não corresponder. Assim, ó, em termos de contratos, né, sem dúvida nenhuma que sempre o diálogo entre as partes, Sim. né, e agora falando além do contrato de locação, né, Sim. mas em toda a relação contratual é importante que haja o diálogo entre as partes contratantes, até porque o contrato, ele tem a função social dele, né, claro, que vai muitas vezes muito além né, de satisfazer o próprio interesse entre as partes, né? Então, se a gente for pensar no contrato de locação não residencial, né? Que é aquele destinado, então, ao comércio, por exemplo. Então, muito além de atender os interesses entre locador e locatário, quantas famílias, né, são abrigadas, eu digo abrigadas, acolhidas em razão daquele contrato, sim, gerando, né, exatamente, rendimentos para aquelas famílias, enfim, para aquelas pessoas, né, que trabalham dentro daquele estabelecimento comercial. Então, sem dúvida nenhuma, manter o diálogo entre as partes sempre é o que é mais recomendado. Que é fundamental, né? Mas aí cabe aí o livre-arbítrio, né? E o bom senso para essas questões. Com certeza. Então, como você falou, a previsão legal está no artigo 17 e 18. Isso, né? na própria legislação do inquilinato, a previsão de revisional do aluguel. E sobre o índice novo que a Fundação Getúlio Vargas, FGV, lançou em 11 de janeiro deste ano. O que implica esse novo índice nos contratos de locação? Tá, esse novo índice, como tu bem disseste, é recente, né? É recente. 11 de janeiro, então, deste ano foi lançado. Ele é um índice, né, com base na variação de contratos residenciais, isso é bem importante salientar, Giovana, que ele é feito uma análise de contratos vigentes em algumas capitais. Então, essas capitais, a Fundação Getúlio Vargas elegeu São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, ele é feita uma avaliação a partir de contratos vigentes, né? E é calculado, então, esse índice, e ele é lançado mensalmente. Então, esse índice, o objetivo dele é que ele represente, então, a alocação, então, o setor imobiliário locatício, né? Residencial, então, trazendo uma resposta mais adequada, mais equilibrada, sim, para especificamente esse setor, né? Então, se revelando de forma mais, digamos, mais ponderável, mais né? ponderável.
Então, que bom que a FGV chegou aplicando estes índices, né? Estruturou estes índices com base nas grandes capitais, né? E índices mais próximos da realidade do mercado locatício, como você falou, analisando os contratos vigentes. Isso, porque o IGPM, ele parte do que é da análise geral de preços, né? Inclusive, Sim. ele sofre influência do próprio dólar também. Então, ele não é um índice propriamente considerando a questão da locação, né? Sim. Mas isso não estou dizendo que ele não pode ser utilizado nos contratos, tanto que ele é utilizado, né? E tanto que é ainda, né? Sim. E, doutora, e como podem ser implementados de forma concreta esses índices nos contratos? A respeito dessa questão do novo índice, assim como se faz qualquer alteração no contrato locatício, então a sugestão é que se faça um aditamento ou um aditivo ao contrato, né, para que ocorra então a modificação. Então as questões a modificação do índice não será automática. Então é importante que haja um diálogo, né, novamente reforçando o diálogo entre as partes, né? E que se haja um interesse, então, de ocorrer a troca, então, que se faça através de um instrumento escrito, né? Então, um documento que vai acrescentar lá o contrato locatício. E certamente que as demandas devem ter aumentado nesse sentido nos últimos tempos. Sim, próprio em função da pandemia, sem dúvida nenhuma, né? O que se mostrou assim, é que as pessoas se tornaram, né? A gente pôde perceber, na atuação, mais sensíveis, então propicia assim o diálogo, né? E a questão da segurança jurídica, né? Instrumentalizar a vontade, né? Então, sair apenas das declarações verbais e passar para o escrito, sem dúvida nenhuma, traz a finalidade do contrato, que é gerar a segurança jurídica. Né? Então, quem estiver com esse tipo de dificuldade, a orientação é que procure uma assessoria jurídica especializada, né, para auxiliar a resolver todas essas questões, sempre lembrando, né, que o bom acordo é sempre o melhor caminho. Né? Com certeza, o diálogo sempre é o melhor caminho. Excelente, doutora. Agradeço as suas informações, trazidas na qualidade de advogada, né, dessa sua área de atuação, esclarecendo sobre esse tema tão atual, né, o reajuste de aluguéis e sua previsão legal, assunto que merece a nossa atenção. Foi um imenso prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço essa oportunidade de poder contribuir e de estar mais uma vez contigo, Giovana. Muito obrigada. E o Jornal continua à sua disposição. A seguir, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da instrutora de Cangu Jumps, Júlia Borer Teixeira. Volto após o intervalo. Você está assistindo o Jornal Giovana Felice. Apoio Acessórios e Looks, M Pilau, Inbuilt, Clínica e Beleza Profissional.